é o iTech Day, e o iTech Day que é um programa, né? Um programa de oportunidades, tá? Então, você que tem uma ideia, quer trazer conosco para experimentar, colocar ali ou desenvolver novas skills, tanto você que tem o perfil técnico, quanto você que é mais visionário, tá? Então, essa edição do Tech Talks é mais um passinho ali dentro do programa iTech Day, tá? Então, sem muitas delongas, eu quero primeiramente agradecer a presença ilustríssima do Júlio aqui, tá? Um cara sensacional que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, acompanhar o trabalho dele, assim, já de longas datas. E, sem dúvida, é um cara aí que tem uma participação gigante na minha formação como profissional e até mesmo como pessoa. Um cara sensacional. Bom, eu vou logo passar a bola para o Júlio para ele se apresentar. Tá? Tivemos alguns imprevistos pequenos aqui, mas já estamos aqui. Júlio, a bola está com você. Júlio, não estou te ouvindo. Que vida remota, hã? Bom, Acontece das famílias. acontece, né? Geider, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? O convite aqui também. Eu sei que as pessoas que me convidaram aqui representam a FPF Tech, mas eu quero agradecer, além de agradecer a FPF Tech, mas também agradecer aos meus amigos, né, que estão aqui hoje. Geider, né, o Vanilton também, que são pessoas que eu gosto muito, assim, que eu tenho super consideração né, deixa eu voltar um pouco atrás, eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês entenderem o porquê que eu tenho essa consideração, né? Sei lá, 10 anos atrás, eu nunca pensava que um dia eu estaria em Manaus, né? Nunca pensei, cara, que um dia eu estaria em Manaus. Tipo, uma cidade assim que não estava na minha lista de cidades a conhecer. Entretanto, é, o destino aí fez com que eu estivesse em Manaus. E quando eu cheguei em Manaus, cara, eu cheguei em Manaus depois de um voo de 4 horas. Tipo, foi uma viagem super longa. E eu falei, caraca, cara, não conheço ninguém aqui, velho. Como é que eu vou conseguir, né? Sabe? Você precisa daquele abraço, assim, inicial pra você chegar num lugar novo, né? E eu não conhecia ninguém em Manaus. Cara, foi aí que eu conheci, então, o Vanilton, conheci o Chiave Gato, conheci o João, cara. São os caras que estavam na FPF já há muito tempo. Conheci um monte de gente, cara. E toda vez que eu fui pra Manaus, os caras fizeram questão de estar comigo, cara. E é um carinho muito grande, assim, porque que eu sinto pela cidade em si, não pela cidade, mas pelas pessoas, cara. Meu, é como se eu fosse de Manaus, entendeu? É como se eu tivesse. Eu tenho uma conexão muito forte. Pra quem me conhece, assim, sabe dessa conexão. E aí, na última vez que eu fui pra Manaus, né? Aí quando eu conheci o Jader pessoalmente, a gente teve super conexão, cara, super gente boa, amigável e, pô, tô por aqui hoje, tô super contente porque eu tô podendo contribuir de alguma forma com essa grande empresa e, né, atender o convite desses meus amigos. Então, grande prazer estar por aqui hoje. Legal, legal. Bom, eu queria trazer aí para a nossa conversa, Júlio, o Maílson, o Batalha. O Vanilton tá um pouco na correria, mas ele vai fazer um esforço para estar por aqui, tá? E aí a ideia hoje é que a gente torne o nosso bate-papo aqui, de fato, um bate-papo, tá? Um negócio mais leve, menos formal, mais descontraído. E aí, durante o conteúdo que você estiver apresentando para a gente, Júlio, então as pessoas podem ficar à vontade para levantar a mãozinha e tirar dúvida. E, Júlio, o que que você acha disso? E a pessoa começar a interagir e a gente tornar um ambiente mais leve, sem muitas formalidades, tá? Tornar um Uhum. bate-papo de fato, tá bom? Maílson, se estiver me ouvindo, Fabrício Batalha, o Luiz Evangelista, se vocês quiserem aí abrir a câmera de vocês, dar uma palavrinha aí, se apresentar. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Júlia, é um prazer conhecer você.
Bom, me chamo Fabrício Batalha, sou desenvolvedor aqui na FPF Tech e espero contribuir da melhor forma com essa reunião. Muito feliz em estar aqui. Sensacional, Bacana, bacana. prazerzão aí, Fabrício. Olá, pessoal. Vocês me ouvem bem? E aí, Opa, Mailson? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Maílson. Pode me chamar de Felipe, tá? Que eu odeio meu primeiro nome. Bom, eu sou graduado em Ciência da Computação pela UFAM, né? Tenho contato com IA desde 2016. Minha área de mestrado foi em IA. Hoje eu trabalho na FPF como analista de sistemas e estamos atualmente trabalhando num sistema no qual nós estamos utilizando o KNN, né? Para classificação simples. Também sou candidato à Universidade de Toronto para pesquisas avançadas em IA. E estamos, só no outono de 2022, tá, pessoal? E estamos aí para aprender mais aí, né, com esse grande mestre, pelo que eu ouvi dizer, que é o Júlio. E estamos aí. Qualquer coisa, obrigado, Geida, evangelista, aí, pela oportunidade. Sensacional. Valeu aí, Felipão. Obrigado, hein? Bem, Jader, então eu compartilho minha tela aqui, a gente segue. Isso. Uhum. Tá. Então, como o Jader já falou aqui, tanto pro Felipão aí, quanto pro Batalha, eu vou passar os slides aqui, mas daí, se vocês tiverem qualquer ponto, vocês já interagem. E, né, como o Jader também já disse, fazer isso daqui um bate-papo mesmo, para que a gente consiga alcançar esse objetivo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês devem estar vendo aí agora, certo? Show de bola. Legal. A gente vai falar aqui hoje sobre um tópico que é um tópico que eu tive a oportunidade de estudar durante o mestrado, né? Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade Mackenzie. E o meu mestrado é um mestrado de Engenharia Elétrica e Computação, com foco em sistemas cognitivos. E durante essa minha oportunidade, né, dentro da busca pelo mestrado, né, consegui alcançar o título. E também fiz uma dissertação que estava voltada especificamente à qualidade de software, né? Durante né, a minha busca pelo mestrado, a gente tinha algumas atividades que eram atividades de pesquisa. E a pesquisa ela era livre, né, desde que tivesse algum tipo de relação com sistemas cognitivos. Logo quando eu comecei a fazer essas pesquisas, né, para entregar artigos que estavam relacionados às disciplinas que eu fiz, os professores sempre me aconselharam a tentar puxar para o lado de testes, dado que a minha área, né, inicial, minha área mãe, vamos dizer assim, né? Eu atuei como desenvolvedor durante 3 anos, mais ou menos, e depois disso comecei a atuar especificamente como alguém que testa aplicações. Isso por meados ali de 2009, mais ou menos. Então foi um bom tempo atuando como QA, né, até o momento em que eu comecei o mestrado. Como eu tinha esse conhecimento de mercado, os meus professores, como eu disse, me aconselharam a então tentar fazer esse merge do que é, né, inteligência artificial, e geralmente esse tema IA ele acaba sendo usado, né, como inteligência artificial, mais como uma forma de chamar as pessoas para o assunto, para que depois a gente possa entender que, na verdade, o que eu vou falar aqui para vocês, no final das contas, é, na verdade, machine learning, né? Mas esse daqui é só um dos pontos, né, que a gente acaba aprendendo quando a gente começa a aprofundar mais os nossos estudos. Algumas pessoas me perguntavam por que mesclar testes né, com outras disciplinas do mestrado, ao invés de ficar só em testes, né? Tem muitas pessoas que fazem o seu mestrado completamente relacionado a testes de software.
e descobrem um pouco mais sobre, um aprofundamento nas diversas técnicas ou estratégias de teste que existem, né, dentro da disciplina. Outras pessoas focam mais em otimização da forma com que você testa aplicações. Outras pessoas focam mais em novas abordagens, que podem ser vinculadas a testes de software, né? Mas para mim foi literalmente essa mescla de testes com, né, o que a gente vai ver aí já já, machine learning. E eu fiz isso por quê? Porque eu percebi que tinha uma série de vamos dizer assim, possibilidades que iriam surgir no mercado voltado a fazer com que a atividade de testar uma aplicação fosse uma atividade um pouco mais, como vou dizer assim, otimizada, né? Foi daquele direcionamento dos professores que eu tive no mestrado, juntamente com essa, vamos dizer assim, que naquela época, curiosidade, né, de saber como é que testes poderia ser otimizado pelo uso de algoritmos inteligentes, que surgiu aí o desejo, então, de aprender um pouco mais e de mesclar essas duas áreas. Foi quando eu percebi uma coisa interessante. Existem basicamente duas abordagens que se pode utilizar quando a gente está falando sobre a relação entre testes e inteligência artificial. Uma delas é a abordagem onde você testa aquele algoritmo inteligente. E a outra é a abordagem onde você usa, né, de inteligência artificial, né, machine learning, para contribuir com os seus testes. Então, um é testar aquilo que foi criado e o outro é usar, né, daquilo para favorecer a forma com que você testa hoje em dia. Dentre as duas, a que mais me chamou a atenção foi a de usar IA em testes. Ou seja, é de usar desses algoritmos para conseguir favorecer o meu trabalho como sendo alguém que testa aplicações. É de tentar identificar o que é que esses algoritmos, né, ou que essa forma de trabalho tão inovadora poderia me ajudar como sendo alguém que testa aplicações. Nesse momento aqui eu queria também convidar aqui os nossos amigos, né, o Batalha ou o Felipão aí, para também falar um pouco sobre as experiências que eles já tiveram com esses dois aqui. Eu não vou ligar aqui a câmera porque minha internet está péssima, desculpa. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Essa parte que você falou aí de teste em IA, né? Não usar IA para teste, foi muito recorrente no meu mestrado. Então, a gente realmente tende a desenvolver um modelo. Nesse modelo, a gente treina, né? E com base naquele treinamento, ela aprende o padrão, ou seja, lá o que ela se propõe a fazer, e depois você testa se esse modelo realmente aprendeu aquilo. Eu estava até conversando, não sei se foi com o Jader, foi com o Evangelista, acho que foi com o Jader, sobre um dataset de gatos, por exemplo. Estou só explicando para quem não é da área, o Júlio está, claro, ciente disso, o outro rapaz também. Então, é o seguinte, no teste de uma machine learning, né, que é um modelo, nada mais é do que uma abstração, um modelo matemático que você desenvolve para você, vamos dizer assim, em linhas gerais, por assim dizer, desenvolver padrões, reconhecer padrões. Então, vamos dizer que você tem um dataset, um monte de imagens de gatos, e você dá para sua machine learning, né, para o seu modelo, reconhecer aquilo como sendo um gato. E aí, depois você treina, né, que é o que ele está falando aí, você treina e depois você testa, né? Você testa a acurácia da saída dessa machine learning. A acurácia é a precisão, né? Você dá, depois do treino, você oferece um gato para essa machine learning e você espera que ela responda que é um gato, né, com uma precisão de X% de certeza. Então, na minha experiência, foi basicamente só essa de testar mesmo o modelo.
Mas já ouvi falar sobre usar o modelo para testar, usar em teste de software. Eu acho isso muito interessante mesmo, muito bacana. Legal, é interessante esse exemplo, né? E também para as pessoas que estão aqui que não conhecem muito ainda, foi muito bom você ter definido essa questão né, desses momentos, dessas fases, né, que a gente tem dentro da criação de um modelo, Felipão, né, do treinamento e do teste em si. E é tão comum, assim, treinamento e teste, né, enquanto a gente está criando um modelo, que o que acontece é que a figura do QA, se a gente levar o teste como sendo essa parte que vem junto com o treinamento, o papel do QA ele fica até obsoleto. Vou explicar para vocês. Quando um cientista de dados ou algum especialista em IA, Machine Learning, está criando esse seu modelo, a atividade de treinar e testar ela é tão inerente que acaba por o próprio engenheiro ir lá e criar o treinamento e ir lá e fazer o teste, porque é natural, sabe? Dividir aquela sua base de gatos entre um pedaço que você vai usar para treinar e saber se o que você está desenvolvendo é bom o suficiente, e a outra parte que você reserva para quando você achar que já treinou o suficiente, você expor aquele pedaço da base de dados, do dataset, para então ver se, né, o seu modelo consegue responder bem aquilo. Percebem o que eu estou dizendo? Eu peguei as 100 imagens de gatos, peguei lá 70 e coloquei lá pro treino. Aí eu mesmo vou lá e coloco os outros 30 pro teste. E ao final eu falo, está bom ou não está bom. O que acontece aqui, e que hoje em dia ainda é pouco explorado, mas que eu vejo como sendo um grande potencial, é explorar o que há além disso quanto a testes de modelos. Entende? Porque o teste em si, ele não deveria se limitar a esse teste, mas deveria sim ir além. E aí, uma vez eu li uma abordagem, né, que as pessoas estavam propondo quanto ao que é teste de software dentro desse modelo, e eu vi que você precisa ir além desse teste, que é o teste que já está inerente, e começar a pensar em qualidade do código que é desenvolvido. Pensar em otimização da onde o modelo roda, né, e a qualidade com aquilo é desenvolvido. Pensar em qualidade do software que expõe o que o modelo encontra. Isso é uma coisa bacana também. Na arquitetura, geralmente, de um modelo, né, de machine learning, por exemplo, geralmente há algumas etapas. Uma delas é você vai, constrói, treina, testa, deploya isso para um lugar onde vai ter uma API que vai expor os resultados que forem encontrados aqui. Então, aquela API é a API que vai servir os aplicativos ou outras aplicações que quiserem consumir o resultado daquilo que foi entregue aqui, sabe? E aí, nesse ponto, a gente pensa assim, bom, então também tenho que testar a API que vai expor isso. Mas eu também, além do código em si, que é algo que é muito comum para quem é QA hoje em dia, né? Olha para o código, né? Inclusive, uma pesquisa que eu fiz há alguns dias atrás, eu perguntei para a comunidade se o QA hoje em dia já tinha acesso ao código. 55% dos QAs responderam que sim, eles têm acesso ao código. Olha só que mudança também, né? Do que era a qualidade de software lá atrás, 10 anos atrás, quando eu entrei, para o que é agora. Certo é que hoje, por a gente ter bastante acesso ao código, a gente acaba, por às vezes, pensar que também é só código, mas não. Dentro dos testes, que são os testes da IA, que é aquela primeira abordagem que eu mencionei, a gente também tem que pensar que o engenheiro de ciência de dados ou o engenheiro de machine learning, ele tem umas como pode dizer assim, umas pré-concepções do que é a forma com que ele vai parametrizar o algoritmo, o modelo que ele está pensando,
para atender às necessidades do negócio. Porque no final das contas é isso. A gente cria os modelos de machine learning para conseguir entregar decisões melhores para alguém que vai tomar uma decisão, né, depois. Entender a necessidade daquilo que precisa ser desenvolvido também é algo que é passível de passar por uma análise, uma revisão. Então, entender a necessidade para depois entender se com o algoritmo a gente conseguiu entregar o que a gente esperava, também é algo a ser testado. Outra coisa, né, que o Felipão também falou, que é quais são as métricas que a gente vai utilizar para testar aquele determinado modelo. Dentro quando a gente fala sobre machine learning, por exemplo, a gente tem diversos modelos, né? Supervisionado, não supervisionado. E aí, às vezes, um modelo supervisionado de classificação, ele tem, por exemplo, acurácia para ser uma das medidas a serem utilizadas. Mas quando a gente vai para um não supervisionado, por exemplo, um algoritmo de agrupamento, a acurácia já não serve mais para a gente da mesma forma que ela servia no algoritmo de classificação, entendeu? Então, são outras métricas. Qual é o número exato de percentual que eu posso considerar como sendo satisfatório ou não quando a gente está falando desses modelos, entendem? Então, a qualidade de software dentro desse contexto, ela precisa ir além, né, do teste que é desenvolvido durante a criação do modelo, mas abranger qualidade do código, qualidade das decisões, qualidade da parametrização, qualidade da escolha das métricas que vão ser utilizadas, né? São todas as características que precisam ser levadas em consideração e que quando a gente fala de testes da IA, a gente acaba por ver que é muito mais do que a gente geralmente faz em testes funcionais, vamos dizer assim, em testes na engenharia de software tradicional. Interessante esse assunto, né? O Batalha, você tem algum ponto aqui a acrescentar sobre esse ponto que a gente está falando aqui de testes em IA, por exemplo? Eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí se por acaso tiver, daí você comenta aí, tá? Só para a gente não perder o timing aqui. Como eu disse para vocês, a gente começou, eu comecei então a olhar para um outro lado, que é o lado de usar IA para melhorar os meus testes. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu encontrei 5 exemplos que são bem bacanas assim de compartilhar com a comunidade, sabe? São 5 exemplos de implementação usando o IA para suportar a atividade de testes. Então, esses 5 são uma forma de reduzir o escopo da análise de teste de carga. Então, veja, você vai e executa um teste de carga. Para quem não se lembra, um teste de carga é aquele teste onde eu vou, por exemplo, fazer uma chamada, um grupo de chamadas a uma aplicação web por um número, sabe, elevado de usuários virtuais. Querendo simular realmente que a aplicação está sendo utilizada por muitos usuários durante um tempo elevado. Vamos dizer lá que eu tenho, sei lá, um tempo de 1 hora de execução de acessos a uma aplicação. Como é que a aplicação responde? Oi? Mas aí você está considerando um cenário dos testes tradicionais mesmo? Isso, aqui é um cenário... é muito bom a gente clarificar isso. Sim, aqui eu estou falando pensa que a gente tem um teste tradicional aqui, teste de carga tradicional, tá bom? Beleza. E é o que acontece. Depois que eu rodo o meu teste, sei lá, um teste de 1 hora, né? Testando uma aplicação web, o resultado que eu tenho é por exemplo, se eu estou usando uma ferramenta como o JMeter, é uma lista com, sei lá, cara, sabe, centenas de milhares de registros. Cada registro, né, nessas centenas de milhares, equivale a uma requisição que foi realizada à aplicação web. Agora pensa, 300 mil, por exemplo, requisições. Como que você visualiza os dados? Por exemplo, de tempo de resposta versus quantidade de usuários simultâneos.
Aí você olha assim e fala, puxa, Júlio, é registro demais, eu vou colocar num gráfico. Quando você vai colocar no gráfico, o gráfico fica muito denso. Por quê? Porque é muito dado. Pensa, 300 mil registros, 500 mil registros, 1 milhão de registros. O gráfico fica tão, sabe, né? Tão Apertadinho, comprimido, assim, ele é verdade. comprimido, que você não consegue ver nada. Sabe aqueles picos que você geralmente vê quando tem alguém falando sobre teste de performance? É difícil você conseguir ver aquele pico. Por quê? Porque o dado tá tão comprimido que você não consegue ver, né? Aí eu falo para você, onde estão os dados? Onde estão os problemas? Aí você fala, porra, Júlio, não sei. Aí a gente volta no que o Felipão tinha dito antes, né? Um algoritmo de machine learning nada mais é do que lá um modelo matemático que vai te ajudar a encontrar padrões. Caraca, padrões. Um monte de dado, posso usar um algoritmo, né, de machine learning para conseguir encontrar os padrões e, com isso, reduzir o escopo da análise dos testes. Entenderam o que eu quero dizer? Então, Entendi. né? Júlio, mas nessa pegada seria tornar, sei, associar a inteligência aí com a ferramenta JMeter ou substituir pelo JMeter? Não, é associar. Porque o JMeter vai continuar fazendo aquele papel de ir lá e rodar tudo, né? Sim. Agora, com os resultados, a gente associa, né, o algoritmo de machine learning para conseguir nos ajudar a reduzir o escopo da análise. Uhum. E antes de tu ir para o ponto 2, que tu enxerga aí assim já de cara os grandes benefícios de utilizar essa estratégia aí com associar a inteligência artificial com a para fazer esses testes, associando com o JMeter? Eu diria que não só aqui, mas em todos esses pontos aqui que a gente vai ver, vocês vão ver que o benefício é otimização. E uma dica para vocês é a seguinte: se você quiser ter uma promoção dentro da sua empresa ou, sabe, Opa. aumentar seu salário, o que você precisa fazer é otimizar alguma coisa, entendeu? Porque quando você otimiza alguma coisa, você para de gastar grana à toa e pegar essa grana e direcionar para os custos que são realmente necessários, entendeu? É igual Show de aqui, bola. quanto tempo você vai gastar aqui para ler todos esses 300 mil registros? Quanto de inteligência e experiência em testes de performance você vai precisar para conseguir identificar os, né? Volto a dizer, porque esse ponto foi um ponto muito importante que o Felipe falou. Quanto tempo você vai ter que ter de experiência para conseguir identificar os padrões que existem nos resultados? Isso é muito louco, porque assim, às vezes a gente vai lá e faz um curso de JMeter. Quando a gente sai de lá, a gente sai dizendo: eu sou sou um puta de um testador de performance. Mano, ninguém me pega agora, velho. Só que quando você sai do curso de JMeter, você aprendeu JMeter. Você não aprendeu como analisar. Por exemplo, tem um negócio muito comum que acontece nos resultados de teste de performance, que é assim: você 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 está vendo os resultados de tempo de resposta estáveis. De repente, o tempo de resposta começa a aumentar, e você fala o quê? Você fala, sistema tá lento, achei um problema, entendeu? Só que você pensa que quem está fazendo o sistema lento é, né, o software que não está respondendo a requisição a tempo. Só que não é só isso. Se você entende bem de teste de performance, você sabe que uma variável apenas não resolve o seu problema. Então, o que você faz? Você vai lá e olha o número de usuários virtuais. Aí você fala, puxa, tem aqui, ó, 100 usuários virtuais conectados. Daí você fala, nossa, já sei. O problema é os 100 usuários virtuais conectados. Daí você fala, não, não é. Sabe por quê? Porque olha só, quando estava estável, estava 100. Quando estava crescendo, estava 100. Então, não é só isso. Aí, se você sabe mesmo de teste de performance, já sabe. Você tem que olhar para outra variável. Variável número de transações. E é basicamente, pensa que, né, quando você envia a requisição, ela cai numa fila de espera. Aí tem um buraco lá que é o filtro, que é a quantidade de requisições que passa. Então, a boca do filtro é o número de transações por segundo, o número de transações que você tem ali por segundo. Quando eu vou olhar para o número de transações, o número de transações está parado.
tá parado sei lá, em 10 transações por segundo. Se eu tenho, sabe, centenas, milhares de requisições e eu tenho só 10 transações por segundo, o que acontece? Eu coloco muita... É como se eu pegasse um monte de feijão e colocasse no funil, sabe? Um monte de feijão, sei lá. 5 quilos de feijão em um funilzinho pequenininho. Vai passar 10 cada vez, entendeu? Então, o que acontece? O número de feijões continua descendo, o número de feijão que passa no buraco é pequeno, logo o tempo de resposta vai aumentando. Por quê? É os feijãozinhos demorando para conseguir passar lá por dentro do funil. Entendeu o que eu quero dizer? Só que, tipo, não adianta você usar a inteligência artificial para achar que ela vai resolver o problema para você. Ela não vai. Você vai usar a inteligência artificial ao seu favor para resolver um problema que você, entende? Que você E ela demoraria demanda tempo. Exato, entendeu? E Então, ela demanda tempo para alcançar uma certa maturidade, né, Júlio? Então tem a parte de treino que para você deixar ela o mais, digamos, entre aspas, confiável ou para obter o resultado que você espera, né? Mas, Júlio, vamos imaginar aqui que a gente está assistindo sua palestra e aí a gente decide amanhã eu vou colocar isso em prática. Eu quero, sei lá, associar a inteligência artificial aos meus testes de performance. Quais os caminhos que você pode deixar para a gente aí para estar galgando esse caminho aí? legal. Eu Considerando a ministrei, nível de esforço também, tá? eu ministrei uma palestra na Star East. A Star East, poxa, eu tenho o maior orgulho disso, velho, na real, assim, Eu ia te entendeu? perguntar sobre isso mais lá na frente, que eu tô sabendo disso aí. Eu tenho um orgulho do caramba disso, meu. Então, tipo, eu me gabo mesmo de ter palestrado lá, porque eu lembro que, sei lá em 2011, que eu tava estudando ainda para me tornar um testador, eu lembro que eu tentei assistir uma palestra que tava rolando na Star East naquela época. E eu não consegui assistir, porque tava toda em inglês, cara. Eu não falava inglês naquela época, sabe? E aí eu falei assim, um dia eu irei conseguir assistir essa palestra em inglês, entendeu? Eu vi esse teu relato lá no teu canal lá. Pode crer. Deixa eu só E fazer um aí... parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Uhum. Não sei se tu reconhece esse bigodinho aí que acabou de entrar na sala aí, ó. Olha só que menino lindo, hein? Esse é demais. Só para registrar essa ilustre presença. Pode tocar o barco. Então, e aí eu falei, um dia estarei ouvindo, entenderei o que essa pessoa tá falando. E aí um dia eu tava lá palestrando, mano, isso foi muito louco, velho. Isso foi muito legal. E aí lá eu compartilhei os materiais, tipo dataset, um Markdown em R, né, que é uma linguagem de programação que é bastante utilizada quando a gente fala em Data Science. E vocês podem pegar e reproduzir isso também. Eu também tenho um vídeo, né, só que o vídeo está em inglês, daquela palestra, vocês podem usar para reproduzir também, se vocês quiserem. Depois eu deixo o link aqui para que vocês possam baixar, beleza? Beleza. O segundo é uma forma de identificar builds flake. E esse é assim, né, você tem lá uma build lá na sua pipeline e às vezes ele quebra. E ele quebra e não tem um motivo palpável, assim, por exemplo, quebrou, a build não quebrou porque o dev foi lá e codificou algo errado, o seu teste falhou e a build quebrou. Não. O código tá bom. Inclusive, você rodou a mesma build 2 vezes. A primeira falhou e a segunda passou e você não mexeu em uma linha de código. Você fala, puta, o que aconteceu, velho? Né? E aí você vai perceber que a sua build ela tá flake, ela tá sensível. E o que acontece? Todas as vezes que uma build quebra, um dev vai lá e analisa, né, para saber o que foi que aconteceu. E fica lá, sei lá, segundo meus estudos, 20 minutos lá analisando, segundo meus estudos, para um time específico da Califórnia, 20 minutos lá mais ou menos investigando uma build em média. E aí quando vai ver, a build quebrou não porque foi um problema no código, mas sim porque foi um problema que não estava relacionado diretamente ao código. Como, por exemplo,
tentou conectar em um repositório para baixar um package e deu timeout. A build estava configurada errado, tinha um step configurado errado. Tinha uma máquina específica que às vezes dava falha de memória. Entendem? Então, são várias características que não estão relacionadas diretamente ao código. A build não deveria falhar por isso, mas ela falha. E aí o que acontece? Perde 20 minutos. E se a gente conseguisse identificar uma build como flake e evitasse que os desenvolvedores levassem 20 minutos investigando ela? Novamente, é a otimização, entendeu? Então, esse daqui foi um estudo que eu fiz também, e é o fruto de um artigo que eu apresentei no Panamá, e que inclusive está no repositório da i3 Explorer. Vocês podem acessar lá, i3explorer. Acho que é .org, se não me engano. E aí você pode pesquisar lá pela solução que eu criei. É uma solução usando uma coisa que eu acho muito louca assim, em algoritmos inteligentes, que é chamada de computação natural. Você já ouviu falar disso daí, Felipão? Computação natural? Não com profundidade, mas já ouvi falar, sim. É um negócio muito louco, cheguei cara. bem louco. Envolve drogas. Na verdade é assim. Por que não, né? Computação natural é um negócio muito louco, que eu ri pra caramba, assim, na primeira vez que eu escutei falar, né? Que o meu professor falou assim, você já viu a forma com que as formigas se organizam? Caraca, Eu falei, o professor tava chapadão, hein? Eu falei, mano... Já tocou um Bob Marley no fogo. Eu falei, você já viu a forma com que as abelhas, elas, né, como que elas se organizam na colmeia? E eu, caraca, maluco, que louco, né? E aí ele começou a falar dessas, né, por exemplo, você já percebeu, alguma vez você já viu esse estudo, mas a formiga ela tem uma linha de visão muito curta. Puta, esse negócio é profundo, mano. A formiga, ela tem uma linha de visão muito curta. E ela sai e faz um maior rolê aí, procurando, né, a comida para trazer pro seu formigueiro. E, meu, ela volta, velho. Mano, como que ela volta pra casa, entendeu? E aí, o professor falou que ela volta porque ela, né, é tipo João e Maria, sabe? Ela vai andando e ela vai deixando um feromônio lá no caminho. E aí ela volta porque ela saca da onde que ela veio, entendeu? Então ela segue aquilo. Então ela vai, encontra uma coisa e volta. E aí as outras formigas sabem onde está aquele caminho. E aí, então, elas vão encontrando os caminhos. Né? E aí ele falou, então, pois é, dá para você criar um algoritmo inteligente que simula a forma com que a natureza resolve problemas. Aí, nesse momento ainda, eu tava meio... mano, esse professor tá louco, mano. Porque na hora que você tá estudando sobre inteligência artificial ou machine learning, você fica ansioso pela prática. Eu sou de engenharia de software, então eu gosto de tocar a mão no código e fazer alguma coisa. Mas quando você está estudando sobre esses assuntos, não basta simplesmente pegar a biblioteca lá, né? Sei lá, tem um monte de biblioteca hoje em dia disponível em Python, por exemplo, que você vai lá e pega a biblioteca e tem todos os métodos lá para você, entendeu? Você só usa o método. Mas tem uma outra parte que ela é profunda, que é a do porquê que você está usando cada coisa e como é que as coisas são criadas, entendeu? Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre computação natural. Uma das coisas que eu achei muito louco foi assim, dentro do Timo, você tem um evento muito louco, que é a seleção negativa. Você tem lá uma célula T e tem uma célula B, e essa célula, e uma delas vai lá e identifica que tem uma bactéria no seu corpo, ela absorve aquela bactéria, deixa um tequinho para fora, vem outra célula e ela tenta se conectar com aquilo. Se ela tem uma conexão muito forte, as duas morrem. Se ela tem uma conexão muito fraca, as duas morrem. Agora, se tem uma conexão mais ou menos, aí ela vive, mano. Olha só que louco. Ela vive. Aí alguém foi lá e criou isso. Usou essa inteligência da natureza para construir um algoritmo chamado seleção negativa.
que é muito utilizado para tentar identificar padrões que se repetem muito pouco. Por exemplo, como que eu descubro de uma casa, como que eu descubro um curto em uma casa, sendo que a casa ela passa anos a fio sem dar um curto, entendeu? Tipo, um curto é algo que é completamente fora do padrão. É igual transação financeira. Meu, imagina quantas transações financeiras o Nubank tem. Meu, é um monte, entendeu? Né? Milhões, bilhões, sei lá. Descobrir uma fraude que rolou lá dentro, cara, é super difícil. Como você vai conseguir analisar um dataset tão grande para conseguir identificar o padrão de e aprender com esse padrão e tentar replicar aquilo? É super difícil. Então, o que acontece? Na seleção negativa, implementada como sendo um algoritmo inteligente, o que acontece? A gente vai lá e expõe para o software, expõe para o algoritmo, o treino do algoritmo conheça aqui quais são os dados comuns, daí coloca lá um montão de dados comuns. Ele aprende com os dados comuns. Quando surge um dado fora do padrão, ele alerta você. Pensando de uma forma bem simples, é isso que acontece. Faz sentido? Ô, Júlio, só uma pergunta, por favor. Eu já estou vendo esse quinto tópico aí, você está falando dessa parte que eu nunca ouvi falar, achei bastante interessante. E já com esse primeiro aí que você falou de teste de carga, a gente está falando também de outlier aí? Aqui, nesse caso, o ponto 2 e o ponto 5, eles são os principais onde a gente está falando sobre outliers. Beleza, entendi. Tá? Porque, assim, são tanto o 2 quanto o 5 são dois fatores, cara, que eles, na maioria das vezes, eles são muito difíceis de identificar. Por exemplo, quando uma build é flake? Pô, a maioria delas é build boa. Só pouquíssimas delas são build flake. Quando que um teste, um caso de teste automatizado, ele é flake? Putz, pouquíssimo deles são flake. A maioria são bons. Então, aqui nesse caso, com o uso de computação natural, com esse algoritmo de seleção negativa, o que eu implementei foi um algoritmo que eu expus a ele quais são as builds boas, ele aprendeu com elas e criou um negócio que dentro de seleção negativa a gente chama de detector. A gente cria detectors para as áreas que são nebulosas. Tipo, pensa que eu identifiquei um montão de build boa. E ele foi lá e criou lá uma área. Pensa numa área, tá cheia de bolinhas que representam builds boas. Eu, inclusive, dou uma inflada nelas, porque às vezes uma build boa é boa, né, sei lá, 3 segundos acima ou 3 segundos abaixo. Então ele cria lá para mim um monte de build boa. E aí sobram uns espaços nessa área. Esses espaços é onde eu coloco meus detectores. Se uma nova build vem e ela cai numa área boa, eu chamo ela de boa. Se ela cai em um detector, o detector explode e fala que ela é uma build ruim, entende? Então, através de um efeito que acontece no interior do organismo humano, né? Do seu sistema imunológico, ele consegue identificar build flake. Já aqui no ponto 3, no ponto 3 aqui a gente já usa um negócio que não está relacionado diretamente à computação natural, que é redes neurais. Então, o que a gente faz? Pensa no exemplo do gatinho lá do Felipe, entendeu? Hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente tem em testes de interface gráfica é o quê? Em testes automatizados de interface gráfica é o quê? É o fato da gente ter um elemento que é identificado por um ID e esse ID vai lá e muda. Aí você fala, puta que pariu, mudou, velho. O ID era BTN Success, agora virou BTN OK. Mudou o ID. Mudou o ID, quebrou o script. Mas, poxa, o aspecto do botão é o mesmo. Tá escrito OK dentro dele, ele é laranja, né, e tem bordas arredondadas. O aspecto visual é o mesmo, mas o ID mudou. Por que não, então, identificar um botão de OK através do seu aspecto visual? E eu não estou falando de você ir lá e tirar um print da tela e falar, esse botão é assim. Não,
mas é identificar características comuns em botões OK. Então, agora, volta lá no exemplo do Felipão e substitui aquele exemplo que ele deu de um monte de foto de gatinho por um monte de foto de botãozinho de sucesso. Contribuam comigo aí. Como que um botão de sucesso se parece? Isso aí pode adiantar gigantemente a você identificar e adotar um padrão visual para sua solução. Exatamente. Mas vamos lá, fala aí, Jader. Como com um botão de sucesso, um botão de cadastrar, de salvar, como que ele se parece? Sei lá, arredondado, verdinho lá. Verdinho, né? Ele é colorido, né? Na maioria das vezes ele é colorido. O que mais, pessoal? O que mais que a gente vê aí? Tem um ícone. Tem um ícone lá, né? Um disquetinho. Os velhos é disquete. Ninguém sabe que é disquete hoje em dia, mas tem lá um maldito ícone de disquete. O que mais? Um checkzinho assim. Checkzinho. Certo? É que a gente vai lá e alimenta, troca a base dos gatos por um monte de fotinha de botão de sucesso. E aí a gente vai lá e expõe essas fotos ao treinamento de um algoritmo de classificação. O algoritmo de classificação aprende como que é o aspecto de um botão de sucesso. A gente fala, esses são botões de sucesso. Aí a gente vai fazer o treinamento e a gente fala assim, tá aqui, um botãozinho. Identifica aí. Aí o botão é vermelho. Aí ele olha lá dentro dos aspectos que ele aprendeu como ser um modelo e fala, mano, nunca vi um botão de sucesso que era vermelho. Ele fala, mano, nunca vi um botão de sucesso que não tinha ícone. Nunca vi um botão de sucesso que era com pontas quadradas. Nunca vi nada semelhante a isso, cara. Não é um botão de sucesso. Mas, já vi um botão chamado cancelar, né, que era vermelho. A maioria deles é vermelho. Puxa, esse daqui é um botão cancelar. Então, o que acontece? O algoritmo aprendeu, com base no treino que a gente deu, e ele classifica o que é. Então, quando você vai escrever o seu teste automatizado, ao invés de você falar teste automatizado, clique no BTN Success, eu falo, clique no sucesso. Aí ele se encarrega de investigar se na tela existe algo similar ao que ele aprendeu que é sucesso, entendeu? E aí ele vai lá e clica naquilo. Eu estou imaginando isso aqui na prática, porque eu vejo que é um impacto muito grande, principalmente para gente que vive numa dinâmica muito elevada. Então, isso dá um ganho de tempo, uma redução de esforço, que uma vez que o algoritmo está ali treinado e a gente só executar ele para identificar esses padrões, é sensacional. E outra coisa também é que hoje em dia, né, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas hoje em dia tem frameworks de construção de front-end que ele literalmente impede que você gere um elemento com um ID, ou com um name, ou com, sabe? Ele gera literalmente uma novas rules, né, de CSS, que vão ficar lá dentro daquele atributo class, e que ele é um ID completamente dinâmico. Tipo, ele é um identificador completamente dinâmico. E o framework faz isso de propósito. Então, você não tem mais... Sei lá, antes a gente tinha bastante aquele... Né, quando era um botão, a gente usava uma rule do CSS, que era o BTN, que o desenvolvedor front-end ia lá e colocava, né? BTN vai ser o quê? Vai ser uma caixa com bordas arredondadas, né? Que quando alguém faz um hover, ele fica com uma sombra atrás. Aí, se for um BTN Success, ele vai ter o aspecto que vai ser o background, vai ser verde, a fonte vai ser branca. Se for um Cancel, né? Ou Error, ele vai estar vermelho, né? Mas hoje em dia não. Grande parte dos frameworks hoje que geram para você, né, esse compilado do CSS em si, gera para você com... Né, não existe mais BTN, é tudo um monte de código maluco lá, entendeu? Como automatizar nesse caso? Verdade. E como é que tu enxerga isso? Assim, a percepção que eu tenho aqui é que ali os frameworks que tem ali o famosinho name, famosinho ID e tal, a percepção que eu tenho é que esses caras vão ficar para trás.
E aqui mais daqui, ó, assim, principalmente na velocidade que as coisas andam, que seja cada vez mais comum frameworks que atuam ou a IA atuando nesses testes. É correto É, afirmar? é correto. Hoje em dia, né, só para a gente entender que ainda a IA ela não é essencial, né, na nossa vida, por exemplo, para conseguir identificar isso. Se Uhum. você atua numa empresa que tem esse tipo de abordagem, né, de uso de frameworks como esse, o que você faz basicamente é criar um atributo novo que vai te dar a possibilidade de você interagir. Hoje em dia tem até um atributo que é muito, muito utilizado, que é o atributo data-test ID, que você coloca literalmente para falar, esse daqui é um atributo específico que nós vamos utilizar propositalmente para automação de testes. Então, para o usuário final, se ele clicar com o botão direito lá no elemento e colocar inspecionar elemento, ele vai ver. Só que, tipo, foda-se, entendeu? Por quê? Porque a gente tá utilizando aquilo literalmente para automação de testes, entendeu? Vai, Manilton. Ô, Manilton Júlio, levantou. tem algum estudo ou alguma pesquisa feita para a gente... Assim, eu sou contra esse negócio de vai morrer esse e vai nascer aquele. Eu acho que todo mundo é necessário. Senão a gente não tinha nego trabalhando botando gasolina, não tinha algumas profissões que a gente acredita hoje que poderiam morrer, mas ainda não morreram. Uhum. Então, assim, o cara usar framework de teste funcional ainda vai perdurar, imagino eu, por um bom tempo, porque existe uma necessidade. Aí, em cima da necessidade, quando a gente está falando de um projeto, a gente está falando de custo. Então, qual é o custo de... É uma pergunta. Se existe algum estudo para dizer assim, o custo, por exemplo, eu tenho uma funcionalidade X, e qual é o custo de eu conseguir implementar um algoritmo inteligente para validar os comportamentos daquela funcionalidade e o custo que hoje eu tenho, porque a gente já tem experiência em X tecnologias, para fazer a mesma validação em cima dessa funcionalidade. Tipo, um comparativo. Eu gastaria muito mais tempo, porque eu entendo que a medida do tempo para um teste inteligente eu vou ganhar. Mas em um curto espaço de tempo, talvez o esforço não valha tanto a pena. É uma teoria, né? Eu imagino. Eu sinceramente não conheço um estudo que mostre isso, entendeu? O que eu diria assim na forma do seu discurso fica parecendo que um algoritmo é capaz de fazer o trabalho cognitivo de testes. Hoje em dia não é, entendeu? E tipo, mano, acho que vai demorar, sabe, dezenas de anos do jeito que a gente avança. E veja, se você for pesquisar lá no i3 Explorer, por exemplo, sobre estudos relacionados à inteligência artificial e testes, você vai encontrar centenas ou milhares deles, entendeu? Só que o que acontece? Pensa novamente lá. Não, eu acho que feijões são muito grandes, né? Mas pensa em uma caixa de areia, entendeu? De repente, se for jalo ou carioca. Se você for pegar ali cada grãozinho, cada pesquisador vai lá e investe um puta tempo, sei lá, por exemplo, eu gastei 3 meses para escrever um artigo e para fazer, né? E só lembrando, tá? O artigo científico ele exige que você vá lá e comprove mesmo que aquilo funcionou, não só para mas para algumas fontes, que ele é reprodutível, que ele pode ser generalizado, né? Tem um monte de características que estão relacionadas a um artigo científico sério. Então, tipo, eu fiquei lá 6 meses, mais ou menos, pensando em uma coisa que resolve um grãozinho de areia, mano. A gente já tem, sei lá, né, milhares de grãozinhos de areia, cara. Só que ainda assim, esses grãozinhos de areia, eles ainda assim ainda não conseguem chegar no que é o conhecimento humano, porque a gente analisa muitas variáveis. Ainda mais para quem testa, tem que analisar não só variáveis de o que é o software e o que ele está fazendo, mas qual é o comportamento das pessoas, como está o grau de felicidade delas, como que estavam as últimas builds, como estavam os últimos testes, o conhecimento que alguém tem, o turnover que aconteceu e o novo desenvolvedor que chegou que ainda não tá preparado para o... Mano, tem 13 bilhões de variáveis que você, ser humano, analisa. O que eu imagino, Júlio, que talvez é o caminho, quando a gente fala, por exemplo, de fazer testes usando uma linguagem natural, né?
sei lá, usando um padrão, pode ser um Genk da vida, um dado que eu consigo interpretar uma funcionalidade ou um desejo. Eu acho que o caminho é o funcional é o mais fácil, né? Quando a gente vai falar de usabilidade, aí eu vou meter aspecto emocional, sentimento do cara, percepção. Então isso fica é menos palpável, né? Mas talvez comportamentos, funcionalidades, ó, essa entrada e essa entrada, a saída é essa. Esses comportamentos eu enxergo que é o caminho. Então, o caminho mais fácil, talvez, de a gente trilhar até chegar no nível de botar um robozinho lá e ele... A missão é essa, pai. Faça. Mas isso ainda vai faltar um pouco. Pode crer. E ainda tem um outro ponto que é assim, né? O aspecto de o que é que a gente considera como um problema versus o que é que a gente considera como algo. Vou dar um exemplo, né? Eu lembro lá atrás, quando eu ainda estava com. Quando eu ainda automatizava desktop com teste complete. Tinha um comportamento que era assim: o software, desktop, no meio do caminho, né? No meio do meu cenário. Às vezes eu ia lá e identificava que, puxa, a aplicação ela deu uma travadinha. E nessa travadinha, né, a aplicação ficava esmaecida e no meio aparecia uma bolinha lá rodando. Né? Para quem já usou sistemas desktop sabe do que eu estou falando. O Word, por exemplo, hoje em dia acontece muito isso ainda. Né? Ele trava tudo e fica só a bolinha lá no centro girando. Mano, para mim, tá beleza, cara. O que eu faço? Eu sei que se demorar, sei lá, 10 segundos, tô falando aqui do meu tempo, né? Do meu julgamento. 10 segundos, tá beleza, eu vou aguardar, entendeu? Agora, se demorar 11 segundos, eu vou dar Ctrl Alt Delete e vou matar o serviço, entendeu? Para a ferramenta Test Complete, que era fundamentada no fato de ela ficar observando os processos que estavam rodando na máquina, no Windows, lá no gerenciador de tarefas, para ele, a aplicação ela sumia, literalmente sumia da lista de processos que estão rodando no seu Windows. E se vocês quiserem fazer esse teste, depois dá uma olhadinha. Deixa o gerenciador de tarefas aberto e vai lá e coloca, tipo, fica olhando e vai mexendo no Word, e você vai perceber que se em algum momento ele parar de funcionar, ele literalmente sai da lista de processos que estão sendo realizados e depois ele retorna. Então ele fica num limbo e depois ele volta quando estiver bom. Ou às vezes ele fica como não respondendo algo assim, mas tem uma fração de segundo onde ele some. Mano, o teste complete naquela época ele não era capaz de conseguir entender que o sair dali não significava que o software morreu, mas que ele estava um pouco, sabe, atarefado e que ele precisava sair daquela lista para depois retornar e entrar em uma outra lista que a gente não conhece, não consegue ver, entendeu? Então era um negócio muito louco. Como é que o ser humano toma essa decisão? É dele, é do humano, não é da máquina, sacou? Então tem muito caminho a trilhar ainda, além da simples percepção de certo ou errado, sabe? Que a gente acaba considerando como sendo a única verdadeira, né? Júlio, fazendo um resumo aqui, Uhum. minha cabeça aqui está explodida aqui com tanta informação bacana e ainda temos aproximadamente 10 minutos. Eu queria saber aí o que você ainda tem ainda desses que a gente pode aproveitar, ou algum tema, ou alguma abordagem aí que você queira trazer e destacar para a gente nesses 10 minutos aí. Legal. Bom, na verdade, assim, eu tenho mais um ponto que eu tinha trazido aqui para vocês ainda, que era a criação de testes de unidade de maneira automática. Esse é um ponto bem, bem interessante também, que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, mais para depois vocês conseguirem buscar um pouco mais aí sobre, né? Você já deve ter ouvido falar da seleção natural, né? Você já ouviu falar desse... Eu não sei como que a gente chama isso, não sei como classificar. Vocês já ouviram esse termo, seleção natural? Sim, tá falando do Darwin. Explica aí. Alguém sabe explicar como funciona? Resumidamente, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos vão morrendo. Isso aí. E tem um fator que acontece, né? Com esses que sobrevivem, né?
Olá, Eles pessoal. vão se adaptando, né? Eles vão se adaptando, tem uma mutação. A história da girafa, né? Isso. Conforme o ambiente, ela vai mutando. Ou ela vai sofrendo mutações, né? E aí Acho tem que um o negócio muito... evangelista ia colaborar e o evangelista gosta desses assuntos. Vai lá, evangelista, manda aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio. Tô achando Boa tudo noite. muito interessante, cara. Tô acompanhando aqui atentamente. Tudo tá sendo dito, muito bacana, cara. Nossa. Em primeira mão, assim, logo os meus parabéns aí pelo evento, pela apresentação das ideias. Uhum. Tem eu vi, eu acho que desde algum tempo, sendo usado como método para resolução de problemas, o que as pessoas chamam de programação genética. Eu acho que você está falando disso, né? Isso, exatamente. Outro dia eu estava comentando com alguns colegas de trabalho que assim, é mais um exemplo de como a computação, como a gente copia soluções, o que a gente observa na natureza e traz isso para esse nosso universo, né, da computação para resolver problemas. Né? E aí, essa é a computação natural, usar da natureza para se inspirar na natureza para resolver problemas do nosso dia a dia, problemas complexos, né? Isso. E eu achei muito interessante. De início, eu não acreditei que um método que parecesse assim tão caótico ele pudesse resultar pudesse retornar resultados positivos para a gente. Uhum. Assim, basicamente o que a gente faz é criar candidatos aleatórios à solução e a gente tem uma função de fitness como para avaliar cada candidato. É mais ou menos o que ocorre naturalmente com os indivíduos de uma população. Esse método ele é iterativo, os melhores indivíduos são levados para uma segunda iteração. É como se fosse uma segunda geração com os mesmos indivíduos. A ideia é que depois de um número de iterações ou de gerações, a gente tem entre os melhores candidatos aquele candidato que vai resolver o seu problema. É um negócio realmente muito interessante. Sensacional, não Assim, poderia descrever melhor, hein? Tu vai conversar com o evangelista, tu vai entender do Gênesis ao Apocalipse, porque ele vai explicar em detalhes e de forma pausada e extremamente entendível. Eu, às vezes, falar rápido, vai entender metade do que eu falei. Mas ele é um cara que explica isso muito bem. Eu acho que eu não entendi o que você falou, Panilton. O evangelista é fera mesmo, hein? Vai, segue. Sensacional. Evangelista, sensacional. Eu não poderia explicar de uma maneira melhor aí, tá bom? O que acontece, tá, pessoal? O que acontece é que, como o nosso caro evangelista falou aqui, a gente vai ter, então, essa, né, população que no seu... Se fosse assim, na natureza, ela seria gerada por indivíduos, né? Mas pensando em teste de software, a gente poderia utilizar isso. A gente utiliza isso para quê? Para criar testes de unidade. Testes de unidade de maneira automatizada. Então, o que acontece? A gente vai lá e olha para uma classe. Essa classe tem um método. Estou falando de software tradicional, tá bom? Essa classe ela tem um método e esse método ele tem duas entradas. Um objeto do tipo, sei lá, transação e um valor double, representando 30%. Certo é que o método vai pegar esse objeto transação, vai pegar o parâmetro double, 30%, e vai, então, analisar esse objeto e vai ter alguns condicionais. Por exemplo, se a transação for uma transação que tem 7 produtos, e esses 7 produtos, somados ao desconto, derem o lucro de 30%, faça isso. Se não, faça aquele outro. Entende? Então, tem ali dentro um condicional que foi programado ali pelo programador para obedecer essa regra de negócio. Tem só um se alguma coisa, se não outra coisa. Duas possibilidades. Todo mundo comigo até aqui nessa explicação? Sim? Beleza. Aí o que acontece? Eu vou lá e uso um software que foi inspirado pela natureza, né, usando computação natural,
e que segue exatamente isso daí que o evangelista nos explicou. Primeiro, cria-se uma população aleatória. Eu quero 100 candidatos a caso de teste de unidade. Como que eles são criados? Eles são criados a partir do fruto da criação de um objeto transação com dados pré-definidos e de um valor qualquer percentual como sendo o meu double, que são os 2 parâmetros. Então, a minha população inicial de 100, aqui é o 100 é um número qualquer, tá bom? 100 combinações desses 2 parâmetros. Aí ele vai lá e imputa um por um desses 100 parâmetros para o método e obtém qual é o resultado, né? O retorno do método. Com base numa função... E ele analisa qual é a cobertura de código que teve aquela combinação desses 2 dados. Vamos dizer que a gente imputou lá 2 parâmetros, né? Um objeto de transação mais um percentual em double. E aí, então, ele identificou que a cobertura foi igual a 0. Aí a gente fala, cobertura igual a 0. E anota lá, primeiro indivíduo da população, cobertura 0. A gente vai lá e pega um outro indivíduo e ele passa outros dados e ele tem cobertura 50. A gente fala, opa, 50. Outro, cobertura 0, 0, 0, 0, 0, 0. E um outro que deu cobertura 100. Aí o que acontece? A gente elimina aqueles que tiveram uma cobertura muito baixa, e a gente... Como eu vou falar isso daqui de forma menos pornográfica? A gente cruza os 2... A gente cruza os dois indivíduos aqui, os 2 casos de teste, e faz uma mutação de algum dado que tem ali dentro, de modo a gerar um novo indivíduo que talvez, dado o cruzamento das suas informações e a mutação, seja melhor do que seus pais. Essa nova população de outros 100 casos de teste são novamente submetidos à execução desses métodos, e então a análise da cobertura percebe que a gente gerou lá, sei lá, novos indivíduos, e dessa vez a gente conseguiu 2 indivíduos que têm a cobertura igual a 100, né? Novamente, cruza os 2 e vai tentando fazer com que ele seja melhor. Quem identifica se ele é bom ou não é essa função de fitness que o nosso amigo evangelista colocou aqui para nós. E aí, a cada vez que a gente tem uma nova população, a gente vê que os indivíduos vão ficando melhores, e quando a gente encontra o melhor dos melhores, ou os melhores dos melhores, a gente para. A gente chama cada execução desses 100 indivíduos de época. Então, são várias épocas que rodam. Aí, às vezes, o seu algoritmo ele consegue identificar em menos épocas um número apropriado de casos de teste de unidade positivos, bons. Quando isso acontece, a gente para. Então, enquanto menos... As épocas, elas demoram tempo e processamento de máquina. Então, a gente diz que, enquanto menos épocas você consegue identificar um número ótimo de casos de teste que cobrem 100% do seu código, melhor é o seu algoritmo. Entendeu? Então, é a mesma ideia de tirar os genes recessivos e eu tentar deixar os dominantes, os que são mais saudáveis. Os que são mais saudáveis, exatamente. Então, os melhores ficam. E aí o que acontece? Então, esse algoritmo, né, ele acaba por gerar para a gente um número, sabe, um número de casos de teste automático. Mas é teste de unidade, é isso que a gente precisa entender, entendeu? Tipo assim, Puxa, é um negócio muito louco. Para todos vocês que estão aqui, lembre-se de uma coisa, tá bom? Sabe quando a gente fala assim, testes manuais, testes automatizados? Testes manuais é meio que pejorativo. É um termo extremamente pejorativo. Eu vou dizer o porquê. Porque a profissão de alguém que testa aplicações, ela não é automatizável. Entenda o seguinte. A única coisa que pode ser automatizável é a parte sua, testador, que ela não exige tanto pensamento, que ela não exige tanta cognição. É algo tão tosco que até uma máquina poderia fazer. Entende o que eu quero dizer? Então, hoje em dia, uma vez eu parei para pensar em o que
das minhas atividades do dia a dia poderiam envolver isso, e eu acabei identificando que 15% das ações do meu dia a dia como sendo um QA são ações toscas que poderiam ser realizadas por uma máquina. 15%. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que 15% apenas de tudo o que você, QA, faz pode ser automatizável. Então você poderia dizer que 15% do que você faz são testes manuais. Por quê? Porque manual dá aquela intenção de que quer dizer que é algo que pode ser substituído por máquina. Agora, os outros 85% não, que envolve cognição, comunicação, comportamento, posicionamento. São características que estão relacionadas ao ser humano especificamente, né? James Ba, um mega pesquisador, Michael Bolton, falam muito sobre isso, né? Testes, né? Testes em si é uma bola gigantesca. O que é manual e pode ser automatizável, como o termo pejorativo diz, é uma bolinha pequenininha lá, dentro de todo esse círculo gigantesco. Então é até uma afronta a gente dizer, o que você é? Eu sou um testador manual. Puta que, pelo amor de Deus, cara. Você é um testador, entendeu? E você tem algumas tarefas que podem ser substituídas por ferramentas, que sem poucas. Entende o que eu quero dizer? A mesma coisa aqui. Quando a gente fala de testes de unidade, eles podem ser criados por um algoritmo de inteligência artificial? Pode. Por quê? Porque é literalmente percorrer os caminhos do código de maneira isolada. Então, é algo muito mecânico, entende? Por isso que funciona para testes de unidade, mas não funciona para testes exploratórios, por exemplo, entendeu? Vai lá, Geide. Show de bola. Bom, temos ainda aí uns 4 minutinhos, Júlio. Para te contextualizar também e já antecipadamente lhe agradecer imensamente por você estar aqui conosco, tá? Mas te contextualizando, essa edição, ela é uma edição de uma série de outras que já ocorreram. Então, nós tivemos uma edição desse Tech Talks, que foi o queridíssimo professor André, que é da Universidade Federal do Amazonas, e ele colocou todo mundo na mesma linha sobre o que é inteligência artificial, as possibilidades, cases, ferramentas, o que está sendo mais utilizado, as possibilidades. Posteriormente, tivemos uma doutora que trabalha com muitas startups, uma advogada, e ela também falou os meios legais, vocês podem fazer isso, mas atentem-se para isso, que existe legislação para X, Y, Z. Aí hoje você está aqui com a gente, se a gente for imaginar num cronograma ali, né, a gente falou de forma muito macro, aí os meios legais, aí beleza, imaginamos que temos uma solução, como é que a gente testa isso? Quais são os meios que a gente pode utilizar IA para a gente desenvolver algoritmos que possam ser associados às atividades de teste, por exemplo, né? E aí, partindo desse resumo que eu faço, considerando esses 4 minutos, qual a recomendação que você deixa para a gente? Assim, gente, existem essas ferramentas, os caminhos para trabalhar com teste são esses, e o caminho é esse. Podem seguir, que a probabilidade de vocês obterem sucesso é gigante. Tá. Falando sobre empregabilidade, aqui no Brasil, eu estudei 70 vagas mês passado. 70 vagas abertas que eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, né, para tentar identificar um monte de características relacionadas a testes de software. Não foi fácil, porque as vagas elas não têm uma descrição clara, né? Então, por exemplo, ninguém fala na vaga que precisa de alguém que é testador mobile, mas alguém deixa perdido no meio da vaga uma palavrinha escrito Appium, e você fala, opa, precisa de alguém que teste mobile, entendeu? Então, né, tem sido bem complexo, mas tem sido bastante legal. Em todas essas 70 vagas, eu não ouvi nenhuma vez alguém falando, preciso de algum QA que teste IA, ou que teste machine learning, ou que teste modelos matemáticos, ou que teste alguma coisa de estatística. Então, se eu fosse falar para você sobre o que eu adoro falar, que é sobre empregabilidade, eu diria 0 empregabilidade no Brasil para alguém que sabe sobre testes de inteligência artificial.
Também não vi uma ferramenta de uso, né, de que usa IA, né, sendo requerida por alguém aqui no Brasil. Não vi. Então, empregabilidade zero. Agora, o que eu digo para vocês é empregabilidade zero hoje. Hoje, empregabilidade é zero. Então, se hoje, só que falando de um termo, de uma área que tem crescido cada vez mais, as minhas apostas é que isso cresça muito no futuro. Então, eu diria para você assim, se hoje você quer se preparar para um futuro que pode acontecer, né, e que, na minha opinião, vai acontecer, a ideia é a seguinte. Primeiro, saiba sobre testes de software. Muitos de nós achamos que sabemos sobre testes. A gente não sabe bosta nenhuma. Vou dar um exemplo. Se você estudou sobre o sílabus, que é um material oficial de uma empresa certificadora, né, mundialmente conhecida, se você estudou pelo sílabus e só estudou o sílabus, e você se baseia a sua carreira em testes em cima do sílabus, você não sabe sobre testes. Tá morto. Você não sabe nada sobre testes. Não, tá bom, nada é muito. Você sabe 5% sobre testes, sabe por quê? Porque o sílabus é um resumo. Ele é um resuminho bem básico sobre tudo que é testes. Se você for olhar lá no final nas referências, você vai ver diversos centenas de livros para você ler, porque ele é só um resumo. Só que ninguém te fala isso. As pessoas te falam, estuda testes, tá tudo no sílabus. Não tem nada lá, só tem 5% de tudo que é teste. Não, 5% é muito. 2% de tudo que existe sobre testes de software. Então, a primeira coisa para você trabalhar com machine learning e teste de software é saber o seu papel na prática. Entendeu? Na prática. Então, se você se pegar no momento falando assim, pirâmide de testes, e você falar, puxa, eu não sei como na prática, eu nunca fiz na prática isso, não sei na prática como que é, não fala. Porque é só um conceito. Tabela de decisão. Não sei. Não fala. Porque você só deve ter lido o que estava escrito no sílabus. Você tem que saber a prática de como aplica aquilo no seu dia a dia. Então, primeiro ponto, aprenda sobre testes, que é mais do que saber sobre o conceito, é saber na prática. 2, estude sobre inteligência artificial, machine learning, porque a mescla dos dois é você que vai fazer, é você que vai ajudar a criar um mundo onde a gente pode usar machine learning para otimizar os processos de teste, um mundo onde existem muitas técnicas para testar algoritmos de machine learning, além do que a gente acha que é o padrão. Tá? Eu me despeço aqui, né, que eu já tenho outro compromisso também às 7h30, falando meu obrigado a todos vocês. Obrigado, Geider, obrigado, Vanilton, pelo convite, FPF, e a todos vocês que estiveram comigo até agora. Obrigado aí ao Maílson, ao Evangelista, deixa eu ver aqui mais, esqueci o sobrenome. Fabrício Batalha, o Maílson. Batalha, né? Luiz Evangelista. Felipão, né? Obrigado aí a todos vocês e a todos que participaram aqui junto com a gente hoje. Foi um grande prazer. Cara, Júlio, muito obrigado mesmo, tá? Valeu mesmo. E Gente, foi difícil conseguir a agenda desse rapaz, hein? Foi difícil. Foi difícil, fortes emoções. Mas conseguir uma agenda com o Bolsonaro do que com ele. Mas é isso, cara. Sei muito, Tomás. Sei que você tem outros compromissos aí. Nosso muito obrigado. Esse conteúdo aqui, Júlio, vai ficar gravado e fica lá no canal do Tech Talks mesmo, como já é tradicional, tá? E, Vanilton, se você quiser fazer as honras, fique à vontade aí para complementar aí. Por mim, foi sensacional. Muito obrigado, Júlio. Então, só agradecer de novo a presença de Vossa Senhoria. Sempre muito solícito aos nossos pedidos de participar, e a gente chama porque eu particularmente sei que isso aqui é um prazer para você trazer e compartilhar o que sabe, e a gente adora isso aqui, o Tech Talks, o iTech Day, a ideia é essa. Então, próximas oportunidades, vamos chamar de novo, fique esperando. Tá bom? A gente manda um ofício com cópia assinatura do Vanilton, aí o bicho funciona. Valeu, sensacional. Gente. Valeu, galera. Tchau. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Valeu, Júlio. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.